Não, não, e uma coisa para falar, na verdade, o cenário é um pouco pior do que parece, Carlito. Eu conversei com o Miro Borges esses dias, o Miro é do Barão de Tararé, que é o grupo que reúne as mídias alternativas. Antigamente dava para a gente contar essa história, né? Era a família Frias, a família Mesquita, a família Marinho. O que está acontecendo com a mídia atualmente, e que ela está voltando num discurso único, que você está coberto de razão, Carlito, nessa coisa do Moro, é que eles estão sendo controlados pelos bancos. Os bancos, as instituições financeiras, inclusive, também têm participação até em veículos mais independentes. Então, na verdade, a questão é um pouco mais grave, porque é aquela coisa, o patrão, quando você conhece, você sabe o que você está exatamente falando. Agora tem jornalista, e eu acredito muito, eu acho que o Paulo Pimenta foi um pouco duro com a Raquel lá da CNN, mas eu acho que a Raquel acredita realmente que ela é uma jornalista independente na CNN Brasil. O problema é que ela não faz ideia do que o dono da emissora dela quer com a voz dela, com a voz da Daniela Lima. Eu acho que a Daniela Lima, por exemplo, é uma pessoa que acredita no próprio trabalho, ela faz um bom trabalho no 360 a própria CNN. Raquel Landim, quando a pauta não é Lula, né? Quando o Lula está fora da pauta, ela faz um trabalho bem feito. O problema é envolver o Lula. Toda vez que envolve o Lula ou o PT, porque... Mas é uma estrutura, é a empresa que impõe que ela faça. Não, com certeza. E outra coisa que me chama a atenção, sabe o que é? E que o Pedro... Eu até vi algumas pessoas discordando do Pedro Cardoso, e só discorda da fala do Pedro Cardoso quem enxerga o que ele falou como espectador. Quem vai lá, como eu fui participar em mais de uma vez de programas assim, a gente sabe que não tem intenção de ouvir o debate. A gente sabe que eles não querem trazer a opinião divergente. Tanto que eu até vi algumas pessoas falando assim, mas Carlito, o Joel Pinheiro lá, ele mostrou interesse em ouvir a opinião do Pedro Cardoso. Mas o Hélio Beltrão mostrou... Se eu contasse para as pessoas quem é o Joel... O Hélio Beltrão não mostrou, a Raquel Landim não mostrou, o Felipe Moura Brasil não mostrou interesse em ouvir o que ele tinha para falar. Ele basicamente agiu ali como um anfitrião, dizendo que não, a gente está aqui, Pedro, para ouvir todo mundo. E, na verdade, não é assim que funciona, gente. E lembrem vocês, eu preciso rememorar aqui, as pessoas talvez tenham esquecido, que no ano passado, um grupo de WhatsApp com bolsonaristas defenderam, inclusive com os maiores empresários do Brasil, que o Brasil deveria viver uma ditadura mesmo, porque mesmo que tivesse ali perda de alguns direitos, os negócios continuariam funcionando. Furo do Guilherme Amado. Sim. Então é isso tudo que a gente está vendo acontecendo aqui agora. Agora imagina você, Pedro Zambarda, você ser dono de uma emissora de TV, de um grande banco, de uma construtora e ser o maior mecenas de um time de futebol. Sim. Inclusive construindo o estádio desse time de futebol. Para quem não sabe de que eu estou falando do Rubens Menin, que é o dono da CNN Brasil, é dono do Banco Inter, é dono da MRV e é praticamente hoje dono do Atlético Mineiro. Então ele é um cara que está querendo criar esse apelo popular, esse clamor popular, e que a partir de qualquer momento, quem ele botar a mão no ombro, seja o Moro, seja o Zema, vai ser o candidato, exatamente. Eu espero, para eu finalizar minha fala aqui, para não ficar um monólogo, como disse lá o Pedro Cardoso, que a esquerda entenda agora o porquê que é importante a gente se engajar. Porque o processo de impeachment contra a Dilma Rousseff começou assim. E para quem acha que não faz sentido, começou assim, a mídia pautando. Olha o que escreveu a Vera Magalhães. O Lula se iguala ao pior do bolsonarismo. Onde é que estava a Vera Magalhães em 17 de dezembro de 1989? Quando todos os jornais do Brasil acusavam o Lula e o PT de ter sequestrado o Abílio Diniz. Eu trabalhei 2 anos e meio na Exame, gente. Eu vi. O golpe foi gestado nas redações de jornal. A gente via reuniões, a gente via o MBL também recebendo financiamento internacional, a gente via tudo acontecendo, a gente gritou que era golpe. Em 2014 eu já estava na mídia alternativa. E não foi possível, porque já tinha uma estrutura montada para fazer isso agora. Eu acho que, assim, o Lula, de uma certa forma, Carlito, quando ele dá essa declaração aí que pode ser armação do Moro, ele tem uma esperteza política que a Dilma não tinha. Então, eu acho que ele já está acusando golpe agora para a gente poder se blindar. Não, eu vou ser sincero, Pedro. Assim, o que o Lula falou, com todo o histórico que ele já viveu... Não precisava. Não é nem isso. Eu entendo pessoa física, o Lula falar isso. Sim. Mas o presidente da República, ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso vira o que a mídia quer. Sabe quem é que tem de falar disso? Desde o dia... Eu acho que desde a polêmica que aconteceu para cá, já que já aconteceu,
Quem tem de falar isso não é o Paulo Pimenta, que está falando demais, na minha opinião também. Quem tem de falar disso é o Dino, que é o ministro da Justiça, que é o cara que entende dos trâmites legais. É ele que tem de falar. A declaração do Dino, Pedro Zambada, quando aconteceu logo a operação, que ele falou que, mesmo sendo um governo, que o Moro é oposição, o governo e a polícia é tão autônoma, diferente do que aconteceu no governo Bolsonaro, que a polícia protege até os inimigos do governo, que não tem isso. E aí vem no outro dia o Lula e fala aquela situação que, para mim, porque, como eu disse, eu sou historiador, eu entendo o contexto que ele disse, porque é exatamente a mesma coisa que ele falou no dia 17 de dezembro de 1989. E isso está parecendo maracutaia. Foi o que ele falou no caso do Abílio Diniz, quando envolveram o PT, o Lula, na acusação do sequestro. E sabe o que é interessante que aconteceu lá em 89, Pedro? 3 dias depois, todos os jornais que acusavam o Lula e o PT disseram que não, realmente não existia indícios mesmo não, foi só uma inlação. Só que o que aconteceu 3 dias depois? O resultado da eleição já tinha saído. O Collor já tinha sido eleito presidente da República. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado e entender, porque lá em 89, assim como em 2014, 15 e 16, a mídia independente de esquerda não tinha o espaço que tem hoje nas redes sociais. Hoje a gente pode pautar o debate. E vou dizer de novo, o que faltou em 2016 também, além de pautar o debate, de ter espaço na mídia e a mídia alternativa não tinha espaço, era a gente ir para a rua. Então já fica o alerta de agora. Se tentarem qualquer golpe, qualquer coisa, a gente já lembra o que aconteceu em 2016, a gente vai tomar as ruas para mostrar para esses vagabundos golpistas aí que a gente não vai aceitar outro golpe, não. Porque em 2016, o próprio STF permitiu o golpe, porque ele poderia ter interferido na decisão do Senado por conta da falta de crime cometido pela Dilma Rousseff. Dentro do direito, Pedro, a gente tem uma ferramenta, e na própria Constituição, que é chamada freios e contrapesos, ela existe para evitar, por exemplo, que um poder extrapole os limites que ele pode atuar. E o que aconteceu no impeachment da Dilma foi isso. O Poder Legislativo determinou que ela tinha cometido crime, mesmo sem cometimento de crime, julgou, ignorou a defesa, o ministro Lewandowski ficou lá só como um bobo da corte ali, servindo para poder dar uma legalidade ilegal ao processo, uma legalidade ilegal, né? Parece até controverso, mas foi isso mesmo que aconteceu. E eu espero que a gente entenda o que está acontecendo hoje, gente. O pedido de impeachment contra o Lula vai ser protocolado essa semana pela base bolsonarista. A alegação é chucra e tosca. Eu vou mostrar no meu vídeo, que vai ser um vídeo hoje também falando disso, que eu já gravei. É chucra e tosca, não tem crime cometido pelo Lula. Não tem crime cometido pelo Lula. Só que eles querem fazer isso, sabe por quê, Pedro Zambada? Eles não querem que o Brasil dê certo. Eles querem atrapalhar mesmo o Brasil. É isso que eles querem. Então a gente precisa acordar para esse processo, porque a gente já tem várias lições do que aconteceram no passado e que podem voltar a se repetir se a gente não acordar. Exatamente. Carlito, vou falar uma notícia aqui, vou fechar a live. Não sei se você quer ficar até o final. Fica à vontade, meu querido. É com você, vamos embora aí. Vou acompanhar você. Vamos embora lá.